Sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Gente, por acaso a dor tem te tirado o sono? Pois é, a dor tira o sono de muita gente. A dor acaba atrapalhando no seu trabalho, acaba atrapalhando no seu relacionamento. Mas será que existe uma especialidade que cuida exatamente disso, da dor? Gente, vocês acreditam que existe? E nós trouxemos o doutor Andriolo para falar sobre o assunto, o médico da dor. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso Papo Saudável. Muito obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. É muito importante, né, a gente divulgar conhecimento a respeito da dor. E como é importante, né? Porque às vezes a gente está sofrendo de dor em casa e nem sabe que dor tem tratamento. Afinal, a dor tem tratamento? A dor tem tratamento, sim. Muitas vezes não é um tratamento fácil, um tratamento rápido, mas dor tem tratamento. E isso é muito importante que todos tenham consciência, porque é muito comum, Rogério, lidarmos com pacientes que já não têm mais esperança, tamanho sofrimento deles. Então, eu sempre reafirmo que dor tem tratamento, sim. Doutor, esse é um assunto que particularmente eu adoro, né? Lidar com dor, a gente não deseja dor para ninguém, mas é sempre muito prazeroso receber alguém com dor e aliviar aquela dor e transformar aquela vida, né? Muitas vezes você não está transformando só uma vida, você está transformando a vida de uma família inteira ou de profissionais que convivem com aquela pessoa. Na sua opinião, quais os profissionais que normalmente estão envolvidos no processo de tratamento de dor? Certo. Caracteristicamente, a dor ela deve ser tratada de forma multidisciplinar, né? Então, o médico ele vai tratar a dor, mas ele não consegue fazê-lo sozinho. Ele precisa da ajuda de outros profissionais, como, por exemplo, nutricionista, o psicólogo, fisioterapeuta. Então, todas essas pessoas... Psiquiatra também, com certeza. São pessoas que elas vão atuar, cada uma na sua área e com a sua devida contribuição, para o tratamento da dor. Porque sabemos que a dor não é meramente uma lesão física, né? Então, ela afeta vários aspectos da saúde do indivíduo. E isso deve ser abordado para um correto tratamento. E quando nós falamos de dor, nós não estamos especificando que tipo de dor, nós estamos generalizando. Existem as dores de cabeça, existem dores abdominais, existe uma temível fibromialgia, um tal de dor de ciático, que é uma das coisas que a gente ouve que é assim, de cruel. Dentro da sua especialidade, há uma área específica ou você realmente atua em todas as dores sistêmicas? O médico especialista em dor, ele está habilitado a tratar todos os tipos de dores, né? Então, caracteristicamente, nós temos 3 tipos principais, dessas que você falou, que é a dor funcional, como, por exemplo, a fibromialgia, a síndrome do intestino irritável, onde você não tem uma lesão aparente, mas tem dor. Então você tem dor de nervos, né, que é chamada dor neuropática, e a dor do tecido também. Então esses 3 tipos, né, a do tecido que já inclui a dor muscular, dor de cabeça, e tudo isso a gente consegue sim tratar. E os outros tipos de dor? Que você começou caracterizando a dor funcional. Fala um pouquinho das outras duas pra gente. A dor que a gente chama de neuropática, que é a dor de nervos, dessas 3 classes que eu falei, é a dor teoricamente mais difícil de se tratar, porque o resultado ele é mais lento de se aparecer, né? Uma vez que quando há lesão de nervo, né, muitas vezes a regeneração dele não vai acontecer. Então a gente tem que tentar inibir o impulso da dor. E as dores de tecido, que a gente chama de nociceptivas, são as dores de articulações, como por exemplo a dor da artrose, dor de cabeça, dor muscular, né? A temida lombalgia, que hoje é a dor mais frequente que a gente tem no mundo, né? Então, são esses tipos de dores. O mais frequente que a gente tem hoje no consultório
são dores lombares e dor de cabeça. São disparados campeões que chegam para a gente. E essas dores de cabeça, a abordagem principal de vocês, qual seria? Ela é postural, medicamentosa, dieta? Qual é a maneira, digamos assim, que as pessoas vão encontrar o seu alívio? É uma questão interessante, porque essa questão da dor de cabeça, ela reflete muito bem até o tratamento da dor de forma genérica, porque o tratamento correto da dor de cabeça, ele exige um diagnóstico apurado, um diagnóstico bem feito, que é uma coisa que hoje, na prática do sistema de saúde, não é feito tão bem. Então, por exemplo, sabemos que dores de cabeça podem ter origem da parte de articular, né? Então, por isso que o profissional, eu esqueci de falar, mas da odontologia, ele tem uma função muito importante no tratamento da dor. Então você pode ter uma origem muscular, então você pode ter, por exemplo, uma síndrome miofacial simulando uma dor característica de enxaqueca. Então você pode ter dor nervosas, como por exemplo uma cervicalgia. Então essa pesquisa ela tem que ser muito bem feita nesse paciente. O mais comum, né, dado pelas estatísticas, é a dor da enxaqueca, né, ou migrânia, e as dores de cabeça do tipo tensionais. Mas você também falou de medicamento, né? Medicamento também é uma causa de dor, né? O excesso de medicamentos pode causar dor de cabeça também. Curiosamente, o que tira pode trazer, né, dor. Curiosamente, né? Porque, muitas teoricamente, vezes a pessoa com dor, ela na tentativa de se tratar, Sim. ela acaba provocando um outro tipo de dor. seria a automedicação. A automedicação para dor pode gerar transtornos. Pode trazer consequências maléficas. Sabe o que eu achei interessante? Que você falou uma vez o seguinte, os erros que a gente comete quando tem dor, né? E um deles é se automedicar. Afinal, o brasileiro, ele tem esse hábito de se automedicar, né? Assim, minha mãe, ela passa, por exemplo, remédio para todo mundo, entendeu? Aí eu fico assim, isso mesmo. Eu falo assim, doutora Lúcia Vânia, aonde a senhora fez medicina? Ela fala assim, não, minha filha, isso daí que vocês sabem, ó, eu já estudei na escola da vida. Então, assim, de médico, todo mundo tem um pouco, né? Nossa, e a gente médico acaba... louco. Exatamente. Todo mundo acaba se medicando. Ou um ponto que eu achei muito interessante que você disse, e eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre isso, é aquela pessoa que espera a dor chegar no limite para poder fazer alguma coisa. Então, assim, falando sobre dor, quais são, assim, os mitos que a gente pode desmistificar aqui para as pessoas que estão em casa? Eu acho que os dois grandes erros que a população em geral tem quando lida com dor, primeiro é a automedicação, a gente já falou um pouco. E a segunda é justamente essa, Rogério. Por quê? Para a gente falar de maneira mais simples, a dor, ela não é simplesmente aquele sinal, né, aquela sensação desagradável. Quando o nosso corpo está exposto a vários meses, a vários anos de dor, com uma dor de intensidade cada vez maior, isso começa a provocar alterações a nível cerebral, né? Então, isso faz com que a sua dor ela seja refratária, ela seja uma dor mais difícil, mais resistente ao tratamento. Então, é um erro muito grande você postergar, você demorar para procurar ajuda médica, ou não procurar uma ajuda adequada. Porque quanto mais você espera, mais difícil é o tratamento e menor é a resposta aos tratamentos. Então, são os dois grandes erros que nós temos. Acho que um outro grande erro que as pessoas têm, né? Acho que existe muito um preconceito, né? Muitas vezes a pessoa que tem dor, ela é taxada como indolente, como preguiçosa. Então é muito comum... Impaciente. É muito comum as pessoas queixarem no consultório que elas são mal compreendidas no trabalho e até mesmo dentro de casa, né? Então existem relacionamentos conjugais que são afetados por dor, né? Então por isso que dor é uma coisa, como já falamos aqui, ela não é meramente aquele fator físico de sofrimento, mas ela afeta a sua produtividade no trabalho, seu relacionamento em casa, com a sua família, a qualidade do sono, né? E a dor é um aviso, né? É o corpo avisando que tem alguma coisa que está errada. E se persistir, a gente também não pode persistir em não fazer nada para que isso melhore. É muito interessante isso que você falou, porque a dor, enquanto ela é um aviso, a dor é uma coisa benéfica.
A dor aguda, ela está te avisando alguma coisa. A partir de um certo momento, uma convenção que existe são mais ou menos 3 meses, essa dor ela passa a ser considerada por si só uma doença crônica. Então ela deixa de ter aquela função de aviso para se tornar um grande problema para você. Por isso que é muito importante procurar ajuda o mais rápido possível. E você acha que os profissionais da área da saúde estão habilitados em caracterizar, diagnosticar esse paciente que tem dor para poder indicar para um médico que faz exclusivamente isso? Eu acho que ainda não. A área de atuação em dor ainda é um pouco desconhecida, né? Não só aqui falando em Goiânia, Goiás, mas a nível do Brasil e do mundo. Então é muito comum o diagnóstico não ser feito ou ser mal feito, e o tratamento também, né? Então existem muitos até mitos, né, de tratamento, como o uso excessivo, né, de opioides, que, por exemplo, nos Estados Unidos causou uma crise muito séria, né, de dependência de opioides, que causa muitas mortes por ano. Então, ainda assim, no Brasil, temos muito esse problema do diagnóstico, ele não é feito de forma correta, e o tratamento, muitas vezes, também não é feito de forma correta. E muitas vezes, muitos colegas também não sabem que existe um médico especialista em dor, né? Não só médico, mas uma equipe preparada para cuidar desse paciente. Uhum. Doutor, tem uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente vê o exame termográfico. Particularmente, eu tive uma oportunidade de fazer, inclusive, um curso sobre termografia e fiquei, né, fascinado com aquilo. Porque ela lê dentro do nosso corpo, né? Vocês usam bastante ela? Para que ela é usada? Me fala um pouco sobre o exame termográfico. Certo. A termografia ela já existe há muito tempo, né? E ela vem sendo aplicada na área da medicina, né? Então, para quem não sabe, é um exemplo que eu sempre falo para os pacientes, termografia, a ideia dela é aquela visão noturna, né? Então, quando você vê nos programas de televisão, filmando os bichinhos lá à noite, né? Você vê que ele tá o olho brilhando, o corpo brilhando, é mais ou menos aquilo. Só que a gente aplica na medicina. Então, qual que é a lógica da termografia? Existe uma máquina fotográfica que ela é capaz de perceber a radiação térmica, ou seja, o calor. Então, você vai poder fazer um escaneamento do corpo do seu paciente, vendo áreas que estão com mais calor do que devia ou menos calor, né? Isso pode corresponder a determinados tipos de doenças e também é muito importante comparar as lateralidades. A gente tem que ver, as áreas elas devem ser mais ou menos simétricas também. E baseado no resultado, né, essas fotos elas são analisadas em um software no computador, né? A gente pode analisar até mesmo ao vivo no paciente, inclusive acompanhar o tratamento com termografia. E dependendo do resultado dessa radiação que a gente tem nas imagens, você pode estar diante, por exemplo, de uma patologia inflamatória que esteja causando dor, ou de uma patologia com acometimento nervoso, que tipicamente vai causar uma diminuição de temperatura. Então, é um exame que vai te auxiliar, né, mas jamais ele vai substituir, né, o exame físico. Ele nunca vai te falar um diagnóstico correto, apenas a termografia, mas é um instrumento que ajuda muito. Né? Sugere fortemente, ajuda muito. E áreas de dor, áreas de inflamação, há uma alteração na cor. Isso. Existe até uma crença geral, né, que quando as pessoas, os pacientes veem lá áreas excessivamente vermelhas, né, não necessariamente são áreas de inflamação, de calor. Pode ser, mas é importante a gente analisar sempre no contexto geral. Mas a escala, inclusive as escalas, elas podem ser mudadas, né? Então nem sempre vai ter aquela cor que a gente vê tão típico como vermelho, laranja, verde, roxo. Então você pode ter escalas de preto e branco, de cinza, né? Então é importante a gente sempre analisar o contexto. Mas ela auxilia bastante no processo. Muito, auxilia bastante. Uma coisa que é muito interessante é que muitas vezes o paciente consegue finalmente, entre aspas, enxergar ele entende, né, a dor. Porque muitas vezes o paciente ele já está desacreditado. Porque, vou dar um exemplo, doenças como enxaqueca,
e fibromialgia que não tem um exame que você tira, por exemplo, um exame de sangue, faz uma coleta e vai lá, está escrito. Fibromialgia não tem. Não tem. O diagnóstico é clínico, então seja o diagnóstico baseado na consulta. Então, quando o paciente ele vê que existem indícios daquela dor, ele passa a ter mais confiança, inclusive no seu tratamento. É porque é bom a gente saber o que tem, né? Muitas vezes você tá com aquele quadro de dor, mas você não sabe o que tem. Então, isso gera uma angústia, uma frustração muito grande no paciente. E deixa eu te perguntar, como é que você chegou na medicina da dor? Vamos supor, eu terminei agora a medicina, fiz 6 anos. Qual que foi o seu caminhar para chegar até aqui? Para quem quiser trabalhar com a dor, como é que funciona? Certo. Dentro da medicina, existem algumas especialidades que estão habilitadas a atuar em dor. Uma delas é a anestesiologia, que é a minha especialidade, mas nós temos também neurologistas, acupunturiatras, os reumatologistas, acho que geriatras, se eu não me engano. Devo estar esquecendo algumas aqui. Então nós temos mas algumas essas áreas. são as principais, vamos dizer assim. Que vão. E aí você tem um programa de residência ou pós-graduação, geralmente vai de 1 a 2 anos, e você faz uma prova de título também para ser habilitado no tratamento da dor. Então você tem que ter uma especialidade de base e posteriormente o estudo direcionado para a dor. Então é muito bom quem está em casa e quem fez medicina ou quem faz medicina saber que o leque está ampliando, né? Até para poder ajudar mais a população. Porque hoje em dia a maior parte da população ela tem ou dor aguda ou dor crônica. Hoje as estatísticas falam, Rogério, que 1/3 da população do mundo tem algum tipo de dor crônica. E então isso tende a crescer, né? Com o envelhecimento cada vez maior da população e os hábitos de vida, né? Que estão cada vez piores, né? São hábitos que propiciam o aparecimento de dor. E tem assim, por época, por décadas, sei lá, débita mais propícia a ter dor, ou porque a gente pensa, né, que à medida que vai chegando para a terceira idade, vai tudo complicando, vai aumentando as dores. E nem sempre isso é uma realidade, né? Às vezes uma pessoa com 20 anos sofre horrores, né? Tem uma percepção? Na verdade, quando olhamos por faixas etárias, né, existem aquelas faixas onde tem aquela dor mais características. Por exemplo, a dor causada pelo herpes zoster, que é muito comum, ela é muito prevalente em pacientes a partir dos 60 anos. Então, pacientes mais velhos, idosos, com uma imunidade menor, eles serão mais suscetíveis. Né? Da mesma forma que a fibromialgia, ela tem uma predileção, digamos assim, por mulheres jovens, né? Então, E no caso da fibromialgia, segue a vida toda? Fibromialgia também é uma doença que não tem cura, mas tem controle, tem tratamento. Já deixo falado aqui, porque é importante. Mas a maior parte das doenças são assim, né? Se a gente for avaliar as doenças que a gente tem, a maior delas tem que ter controle. E a gente colocar na cabeça da pessoa, do paciente que entra no consultório, que ele tem que ter um controle, que ele tem que estar presente naquela especialidade de tempos em tempos para se cuidar, o benefício é dele e facilita muito o nosso tratamento, o nosso diagnóstico, até para que ele não seja um doente, por exemplo, na sua especialidade, com dor crônica. Se a gente for pensar, por exemplo, a hipertensão é assim. O paciente chega no consultório e pergunta, senhora, a senhora é hipertensa? Não, doutora, eu não sou hipertensa. A senhora toma o quê? Toma. Aí quando você vai ver, ela toma os 3 remédios para pressão. Então ela é hipertensa, mas ela está controlada. Na vascular é a mesma coisa. As doenças venosas, as doenças arteriais, a gente consegue controlar. Então, assim, se a gente conseguir colocar na mentalidade do povo, né, do nosso povo brasileiro, que prevenção e controle gera saúde, bem-estar e longevidade, então a gente vai ter uma população muito mais saudável, muito mais feliz e com menos dor. Então, assim, a sua especialidade no mundo de hoje faz toda a diferença. Na verdade, é uma especialidade que é difícil uma casa que não tem alguém que não precise, né, que não tenha algum tipo de dor, não é isso, doutor? Com certeza. Hoje, cada vez mais, e é importante, até interessante esse exemplo que você citou, porque muitas vezes quando você conversa com uma pessoa, ela fala, realmente eu tenho dor. Muitas vezes a pessoa não se dá conta que ela deixa
por exemplo, de dormir bem porque está com uma dor de cabeça, ela deixa de ir a eventos porque está com uma lombalgia, né? Então, às vezes, ela não tem essa percepção. Então, quando você começa a conversar bem, você vê que ela tem e que ela pode ser tratada. E ter a percepção que isso está atrapalhando, né, a vida conjugal, a vida no trabalho, né, e tem casamentos que acabam se desfazendo por conta, né, desse desconforto. Eu encaminhei uma paciente para o Gustavo, uma paciente que eu acompanho há muitos anos, uma paciente super alegre, super animada, a gente conversava bastante ao longo dos procedimentos, e foi nítido, assim, sabe, a falta de paciência com a dor, a irritabilidade, sabe, assim, a afeição da pessoa muda quando tem face de dor. Então, assim, trazer esse alívio, nossa, parece que você ter a sua vida de volta, né? É o que a gente sempre fala, né? O objetivo, muitas vezes, né, não é meramente tirar a dor, né? Nós queremos devolver a qualidade de vida e a alegria daquela pessoa de viver, de compartilhar momentos com outras pessoas, que é muito importante também. Que uma coisa passa pela outra. Não, com certeza, né? O bem-estar que é aquele popular, né? Físico, mental e social, né? De verdade, com certeza. Vamos lá, eu cheguei no seu consultório, vamos para uma parte meio prática, assim. Aí você vai conversar, eu sei que suas consultas são bem longas, porque afinal você avalia o paciente como um todo, e eu acho isso, assim, muito importante nos dias de hoje, a gente ter tempo e examinar o paciente, coisas que muitas vezes o convênio não cerceia a gente, né, de fazer isso. Então, você ter tempo para escutar, fazer essa escutativa é muito importante. Dor aguda e dor crônica. Eu sei que cada paciente é único, mas para dor aguda, por exemplo, você prefere tratar com medicamento, e a dor crônica, você chega a fazer bloqueio nesses pacientes? Como é que funciona? Os casos de dor aguda, eu confesso que são a minoria que chegam no consultório de dor, né? E falo que, no meu caso, de 10% a 15%. E medicamentos são sim uma boa estratégia, né? Mesmo porque você muitas vezes deseja um alívio rápido, né? Uhum. E a gente está falando daquela dor, entre aspas, mais fácil ainda de tratar, né? Agora, a partir do momento que seja uma dor crônica, né, então, só recapitulando, né, a partir do momento que o paciente chega, ele vai ter o tempo que for preciso, né? Geralmente minhas consultas de primeira vez ficam em torno de 1h30 a 2 horas, então ele vai falar tudo, o que está atrapalhando, como começou, né, como essa dor está interferindo na vida dele, o exame físico completo, o exame da termografia, ele faz parte também da minha consulta. Então o paciente vai, né, a gente chama de câmera termográfica, né, é uma sala que é um pouquinho mais fria, o paciente é preparado, as fotos são tiradas. Eu analiso junto com o paciente, né, as fotos dele também. Depois, as hipóteses diagnósticas, tudo é discutido. Eu tenho também um banco de imagens que eu procuro mostrar para o paciente exatamente o que ele tem. Então, por exemplo, se ele tem uma dor por uma tendinite no manguito, aqui um tendão do ombro, ele vai ver onde é a dor dele, ele vai conhecer o que está causando a dor, porque é importante o paciente saber também, né? E depois vamos propor juntos o tratamento. Uhum. O tratamento é muito importante que o paciente siga, né, que ele acredite também, e faço bloqueios também, né? A área de bloqueios hoje minimamente invasivos, guiados por ultrassom, principalmente, está crescendo muito. Uhum. Né? Então eu também tenho tudo no meu consultório, tem ultrassom, tem medicamentos, tem muita coisa que a gente consegue resolver lá também. E o médico que trabalha com dor, ele tem como ser credenciado no convênio? O convênio já faz esse credenciamento ou ainda não? Então, o que eu vejo, existe, falando a nível de Goiânia, eu sei que o IPASGO, pelo menos tem no rol, não sei se tem profissionais cadastrados, Uhum. O Unimed não tem, posso estar enganado, depois se tiver me corrijam, mas o que acaba é que você tem aquele rede de profissionais que são habilitados a tratar dor. Então, por exemplo, um neurologista, que ele é credenciado como neurologista, ele trata a dor, ele acaba tratando, né? Mas como médico especialista em dor, não tem, por exemplo, na Unimed. Perfeito. Mas é uma coisa também que eu prefiro Que não.
Não, é porque eu acho que, igual você falou, o convênio, a partir do momento que ele meio que te limita, né? Com Principalmente certeza. questão de tempo, eu acho que eu não consigo prestar um bom serviço. E em termos de dor, não. Em Sim, termos de com dor. Tem como certeza, ser faz toda a feito diferença. Né? Nada rápido. Olha, você É. faz uma consulta aí a 15 a 30 minutos, é uma coisa, a abordagem é uma. Agora você Uma ficar hora e uma hora e meia. meia, 2 horas com o paciente, e é isso que a gente precisa, é isso que a gente merece, é isso que a gente deveria ter também, essa valorização como profissional da área da saúde, né, alinhada com o convênio, né, que a gente pudesse tratar todos os pacientes da forma que você consegue tratar, porque a gente sai ganhando como profissional, porque se sente fazendo o nosso trabalho, e foi para isso que a gente estudou, né, e o paciente sai ganhando porque é tratado do jeito que ele acha que ele merece. Então, isso deveria mudar muito, assim. Eu acho que a gente, como profissional da área da saúde, deveria trabalhar em prol desse cuidado, dessa atenção maior para o paciente. Por isso que eu quis fazer essa pergunta, até para abordar isso aqui. É uma questão, até uma palavra que você usou, desse que é, por mais que nós não desejamos a dor para ninguém, é gratificante. Né? E você não consegue fazer um trabalho adequado e gratificante em 10 a 15 minutos ali. Né? Então, porque a partir do momento que você não vê resultado, isso se torna frustrante para o paciente, para a pessoa, e pouco gratificante e frustrante para nós também. E a pessoa entrar e sair e continuar com a dor, realmente é uma frustração. E até porque, às vezes, ele procurou tanto... não é na primeira dor que tem que sai buscando ajuda, né? Já passou por muitos profissionais, às vezes, processos, Muitos procedimentos, tratamentos muitos também, tratamentos. com certeza. E aí chega em você, é sempre aquela esperança de que, nossa, será que agora eu acertei a mão, né? E quando não consegue, e agora? Aonde que eu vou buscar? Mas isso até é interessante, Mas porque, acontece bem menos. porque isso gera até um problema para mim, porque muitas vezes eu tenho que desconstruir algumas crenças dessa pessoa, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito comum. Um profissional, um paciente que, por exemplo, já foi um psicólogo, já fez acupuntura e não adiantou, mas muitas vezes ele não foi numa pessoa que era especializada em dor ou que fez o tratamento corretamente. Então, já é um pequeno trabalho que eu tenho que desconstruir da opinião dele que a acupuntura não funciona ou que a abordagem multidisciplinar não vai funcionar, né? Mas faz parte, acho que também isso é gratificante quando eu consigo, né? Com certeza. É isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado. Gente, existe esperança, afinal, para as dores, tanto agudas quanto crônicas. E é isso que a gente traz aqui para vocês, tá bom? Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Saudável. Eu tenho certeza que foi, assim, sensacional para nós, né, amigo? E para vocês que estão em casa também. Obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, doutor. Não saiam daí, estaremos de volta já já. O Goianão é a festa do futebol. É paz, é alegria, é gol, é gol. É festa na arquibancada e no coração. Goianão é alegria. Campeonato Goiano de Futebol. Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do nosso Goianão. Gente, já estamos de volta. Agora com uma preciosidade, uma fofura, uma linda, uma querida, chamada de Tia Pri. Falei para ela vir a caráter, porque é assim que os pacientes, que as mães, que os pais a conhecem. Ela é odontopediatra e tem feito muita diferença na vida dos nossos filhos,
Tia Pri, né? Doutora Priscila, como ela é conhecida, né? Tia Pri está aqui agora com a gente no Papo Saudável. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rogério. Obrigada, Clécio. Muito obrigada por essa oportunidade e por esse bate-papo gostoso. Eu tenho certeza que vai ser bem gostoso, não vai? Tia Pri, você sabe que eu também sou dentista, né? E a minha vida inteira, o maior desafio para mim foi lidar com crianças. Que eu não atendo criança, né? Mas sei muito bem que os transtornos que chegam na minha mão começaram por falta de alguém que cuidasse, que orientasse os pais. E começa na infância, né? No primeiro momento. Aliás, esse primeiro momento, qual é o primeiro momento para se levar uma criança a um odontopediatra? Então, hoje, na realidade, a gente já tem o pré-natal odontológico, que é o momento que a gente já começa os cuidados maternos e as primeiras orientações dos primeiros cuidados com o bebê. Mas a gente sugere que a primeira consulta seja feita antes mesmo dos dentinhos nascendo, porque a gente pode executar o teste da linguinha, que é fundamental para a amamentação. Não fez esse primeiro momento, assim que surgiu o primeiro dentinho, deve ser a primeira visita já no odontopediatra. Explica um pouquinho para as pessoas que estão em casa, como é que funciona esse teste da linguinha? O que ele é? O teste da linguinha é uma avaliação que vê se o frênulo está atrapalhando ou não o movimento adequado que a língua deve fazer. A priori, a gente faz esse teste hoje obrigatoriamente por conta da amamentação. Só que o frênulo lingual alterado, ele influencia também na deglutição, na fala, ele compromete o sistema respiratório, principalmente de vias aéreas superiores. Então, ele é algo que, apesar de pequeno agora nessa fase inicial, ele compromete a curto, médio e longo prazo. Você sabe que realmente isso que você falou, Eudécia, faz toda a diferença. Por exemplo, eu sou sua paciente, eu não tenho problema nenhum com o dentista, mas foi uma confiança e um amor que foi gerado desde a minha odontopediatra, que me abandonou, infelizmente, quando eu tinha 18 anos, que ela falou, Rogério, eu não posso mais tratar, minha filha. Eu me lembro desse dia fatídico, entendeu? Quando ela me abandonou, mas foram 18 anos cuidando de mim. E a maior parte dos adultos que os pais não levavam, porque não tinha essa cultura antigamente, tem pavor de dentista por conta disso. Meu pai, por exemplo, ao longo de muitos anos, a gente tinha que ir na consulta do meu pai pegar na mão, porque ele não ia sozinho ao dentista. Então, assim, dar valor no odontopediatra faz toda a diferença para que a gente cresça sendo adultos que cuidam, né, da nossa higiene, né, e da saúde dos nossos dentes. E hoje as pessoas têm procurado tanto isso, né? Cuidar da saúde bucal. E doutora, a amamentação, né? Certa vez eu ouvi e escutei, passei um fim de semana inteiro escutando isso. A amamentação, de preferência, deve ser na vertical. A versão que eu ouvi, né? E as explicações científicas, o que isso traz sob a ótica daquele profissional que nos passou. Na sua experiência, você acha que isso é realmente relevante ou nem tanto? Como que você vê? Nem tanto. Eu vejo nesse formato pelo seguinte, o mais importante é que a amamentação ocorra. Então, muitas vezes, a posição de pega da criança não permite que ela seja feita horizontal. Então, hoje a gente já tem várias técnicas que a gente posiciona o bebê. Ao invés de posicionar assim, nós posicionamos ele neste formato, e aí a gente dá uma sustentação maior aqui, a criança consegue ter uma proximidade com a mãe maior. Alguns já amamentam mais assim, que a gente chama de macaquinho, que a mãe consegue ter um controle maior da pega. Então, a gente tem, o mais importante é que a criança consiga fazer essa lactação com qualidade da pega, né? Que é o que a gente tenta acompanhar e orientar as mães. E essa pega na mama, quando ela tem, que você falou agora há pouco, no teste da linguinha, né, o freio labial, que atrapalha, que recursos que nós temos hoje para trazer essa condição da criança, liberar essa língua para a criança? O freno lingual, a gente faz essa intervenção sempre que identifica que ele está comprometendo essa função, porque ele compromete os outros músculos. Então, a gente perde a qualidade da amamentação, a criança fica com baixo peso,
a mãe fica muito machucada, com a mama muito machucada, e aí a gente faz a intervenção, que é a frenotomia, e hoje a gente tem 2 técnicas, que são a técnica tradicional, e aí a gente faz também o procedimento a laser. Hoje é o procedimento que eu utilizo mais. A gente faz Laser de alta? Laser de alta potência, laser de diodo. Em seguida a gente tem a aplicação do laser de baixa potência, mas a gente opera com laser de diodos. Você chega a usar o light touch ou você usa outros? Não uso light touch, uso outro. Ótimo. É interessante, Rogéria, essa fase que ela cuida da criança é tão importante porque a amamentação, ela está ligado a coisas que você nem imagina. Por exemplo, se a criança vai roncar, né, Exato. ou não vai roncar, e o surgimento de adenoides, né? Fala um pouco sobre isso, por favor. Quando a gente tem o freno alterado, que a gente tem um comprometimento da amamentação, a gente tem uma alteração de toda a formação da face e da postura de língua. Quando isso acontece, o corpo automaticamente ele vai criando estratégias de sobrevivência. É como se fosse isso, né? Então, assim, ela começa a ficar com a língua é baixa, então ela fica com a mordida mais aberta, e aí a gente começa a respirar por vias aéreas superiores. Ao invés de respirar pelo nariz, a gente respira pela boca. E a gente vai comprometendo, e aí vai surgindo a questão do ronco, da adenoide. E uma outra consequência que vem do ronco, da adenoide, que vem sinusite, todos esses comprometimentos, é que a gente projeta a cabeça para frente e a longo prazo isso vai criando desvios na coluna também. Então é bem complexo, algo que é tão pequeno, né, teoricamente, pequeno, tão simples, né, e muitas vezes as mães têm dó de levar nessa fase inicial, de fazer o procedimento, mas o comprometimento na primeira infância e na vida adulta ele chega, se não for feita a correta interferência. E também nós temos a questão da deglutição atípica, né? Muito. Que tudo isso está ligado, olha quanta coisa. O que acontece, por exemplo, o freno alterado, né? Quando a criança tem a deglutição atípica, quando a gente vai conversar com essa criança, ela é uma criança que opta por alimentos mais macios, mais pastosos, porque ela tem dificuldade na deglutição. Então, quando ela vai comer, por exemplo, uma carne, é uma criança que ela mastiga e cospe o bolo alimentar fora, porque ela tem essa dificuldade, né? Então, são várias questões envolvidas quando se trata de língua. Por isso é tão importante você procurar a odontopediatra já na gestação, para já ter essa orientação. Outra coisa também que eu vejo que às vezes a gente negligencia por não saber, por não ter informação, é a questão do dente de leite. Então, assim, muitas vezes o dente de leite ele não está saudável, ele está criado, e o que a mãe faz assim, não, mas deixa, é dente de leite, vai cair mesmo. Fala um pouquinho dessa questão pra gente. É importante cuidar desse dente de leite? O dente de leite, como é conhecido, ele é extremamente importante, né? Ele quem vai fazer essa fase inicial de mastigação, ele é fundamental para a fala. E assim como o dente permanente, ele tem que ser cuidado. Ele tem que ser cuidado porque se ele der cárie, a criança também vai sentir dor. Também pode ser levado a canal, que é um tratamento endodôntico, que muitos pacientes me perguntam sobre isso. Dente de criança dá sim canal. E muitas vezes, quando a gente pega alguns casos maiores que a gente perde esse dente, o que a gente nota? O dente de leite, ele é guia do dente permanente. Então, quando a gente não cuida direitinho do dente de leite, a gente perde esse elemento, a gente também perde espaço, a criança fica com a fala comprometida. Então, tem outros fatores ligados, sem contar que quando a gente tem um comprometimento de cárie, até que leva à estrutura estética, a criança hoje ela sente, né? Então, a criança, além de ter a questão de saúde, a imagem também atinge essa criança. E eu já peguei muitos casos, e eu tenho casos em andamentos assim, que às vezes tem uma manchinha que a mãe considera que não é importante ou que não seja cárie e não procura o dentista. E quando vai procurar, a gente conversa com essa criança, você vê que aquela mancha incomoda a criança, não só pela dor, mas também pela aparência no convívio escolar. Ela já tem essa atenção, né? Sim. A criança já tem essa atenção, a criança hoje em dia é muito inteligente e o colega também chama aquela atenção, questiona que a criança tem esse movimento na escola mesmo, né? Então é muito importante a escovação adequada, é muito importante levar seu filho ao odontopediatra.
é importante os cuidados na rotina. Uma coisa que eu acho fundamental, fala para ele, para nossos telespectadores, a importância do alimento pastoso e fibroso, a transição de pastoso e fibroso, e o que isso implica nas arcadas dentárias, o que isso representa para as crianças. O que acontece é que, assim, as mães comumente costumam realmente começar com o alimento mais pastoso, né? E muitas vezes elas permanecem nesse alimento pastoso ou em pedaços muito pequenos por medo da criança engasgar. E na realidade, a gente deve ofertar os alimentos maiores, deixar a criança ter esse contato, por quê? Porque é esse treino, essa mastigação é quem vai fazer a melhora da qualidade da mastigação, do desenvolvimento da face, da deglutição. Então ela vai fortalecer toda essa musculatura e estimular o crescimento das arcadas de uma forma mais correta. Quando a gente tem uma criança que faz uma alimentação mais pastosa, uma criança que tende a comer as coisas muito picadinhas que as mães entregam neste formato, é uma criança que geralmente tem essas arcadas um pouco mais atrésicas. E eu gostaria de ressaltar, doutora, se me permite, por favor, porque eu tenho 2, né? Agora 9 e 7, mas quando criança, eu não sou dentista, mas eu não sabia nada disso. E a nossa babá que tinha na ocasião, ela tinha uma tendência de fazer a comida bastante líquida, bastante pastosa, porque a criança, os meninos se alimentavam muito mais rápido e ela ficava mais livre, né? Não tinha aquela paciência de alimentar a criança no tempo da criança. Quanto mais líquido e pastosa, mais rápido ele engole, e isso foi feito. E nitidamente isso gera um transtorno pela falta de estímulo da mastigação. Um grande amigo, um professor de oclusão, ele fala, olha, para as minhas filhas eu dava bife de carne de segunda e bem passado. Ela dava conta de comer? Não, ficava chupando, né? E fazendo a sola de sapato que a gente fisioterapia. A sola de sapato é sim muito bem-vinda numa fase infantil, no desenvolvimento da estrutura muscular. Para as mães não terem mais medo, né? De não fazer precisa ter medo, a gente, eles não vão. A gente tem medo mesmo de dar de dar sola de sapato para o filho, para ele justamente fazer e isso é tão interessante que vocês estão falando do alimento pastoso, que as crianças, elas não mordem mais a fruta, elas querem tudo picadinho, e com isso o dente de leite está permanecendo mais tempo, o dente de leite está caindo. Muitas vezes a gente tem que levar os nossos filhos no odontopediatra para poder retirar esse dente, que não está tendo estímulo para que ele amoleça e para que caia, e o dente nascendo por trás. Uma outra coisa, assim, mudando totalmente, porque nosso tempo é pequeno e as dúvidas são enormes, né? Tia Pri, deu para ver nitidamente que a personagem deve ser uma sensação ir lá na Tia Pri, né? A fobia de crianças diante de tratamento odontológico hoje. Como é que se controla? Porque no passado você via falar que tinha muito dessa história da contenção na marra, né? Isso hoje literalmente amarrar os meninos. Literalmente amarrava antes, né? Como é que é a postura hoje? Então, a contenção, que na realidade a gente chama de estabilização protetora, é algo científico. E ainda em alguns casos a gente lança a mão dela, são casos bem específicos, porque hoje nós temos outros métodos, mas é sim um método de manejo, especialmente em casos mais graves, que a gente tem pouco tempo para trabalhar o comportamento da criança. A gente tem outros métodos que são a sedação, tanto medicamentosa quanto por óxido nitroso, mas eu costumo trabalhar com manejo de comportamento mesmo. Eu gosto dessa interação com a criança, eu acredito na capacidade de cooperação da criança. Então, a abordagem, ela tem que ser minha. A criança, ela é um serzinho inocente. Eu que tenho que apresentar esse mundo para ela de um formato que ela compreenda, para que ela entre sem medo, entendeu? E que por mais que ela tenha medo, ela tenha confiança de que eu vou cuidar dela com amor e carinho. Então, o que eu faço hoje é ter um pré-atendimento, onde eu faço manejo de comportamento, onde eu ensino
na boquinha como a tia Pri vai olhar, eu ensino sobre os instrumentos, eu faço de sensibilização na mão da criança, então eu tenho todo um trabalho antes de entrar para o consultório. E no consultório, novamente, eu repito essa de sensibilização que antes eu fiz com os brinquedos, com os objetos mesmo. Meu consultório também é todo preparado, enfim, é um ambiente bem lúdico, bem colorido, né? Eu sempre estou assim, de lacinho, que é a minha marca registrada, e para fazer essa abordagem e para conduzir os tratamentos. Mas em casos específicos, a gente pode lançar a mão da sedação por óxido nitroso, que aumenta o tempo da criança na cadeira. Porém, a gente tem que lembrar que criança também precisa ser colaboradora com o uso de óxido nitroso, porque a gente precisa colocar a máscara e ela precisa aceitar, né? E em alguns casos ainda mais específicos, a gente faz atendimento em ambiente hospitalar também. Mas são exceções. São bem né? exceções. São bem exceções, são casos, eu lanço mais mão dessas ações quando eu tenho tratamentos grandes em pacientes com transtornos e que a gente não consegue um manejo esperado para tratamentos mais invasivos. Afinal de contas, tem crianças especiais, tem autistas, Sim, tem Down, situações de síndrome de Down. Exatamente. Né? São situações bem atípicas. Tia Pri, Mas e a quem gente que é esse consegue amiguinho muito que você manejo. trouxe aí pra gente? Apresenta pra todo mundo. O que você trouxe pra gente? Esse aqui é o Dragoberto, que ele é meu amigo. Gente, é um dragãozinho que eu uso muito com as crianças para eu ensinar. Vou pegar aqui meus... Eu trouxe o Seu famoso material. Isso. espelhinho e a escovinha, o otoscópio, né, que é o meu famoso espelhinho, para fazer a inspeção visual das crianças, para a gente ver se tem algum bichão lá atrás. Tem que fazer um bocão bem grande para a tia Pri, ó, porque se tiver um bicho, a tia Pri consegue tirar, né? E a gente vai tirar com a nossa escova, que a gente tem que usar todos os dias, ó, com muito capricho, fazer o bocão para a mamãe, fazer o bocão para o papai e quem puder ajudar a criança, porque é muito importante que a criança seja supervisionada na escovação. Então, a presença dos pais realmente é fundamental nesse processo da escovação. Fundamental. A criança ela precisa de ajuda até os 8 anos. Somente após os 8 anos, a criança tem destreza manual suficiente para executar a escovação sozinha. Até lá, é normal a criança querer uma certa autonomia, mas a gente sempre precisa ser uma autonomia vigiada. Então, a gente tem que acompanhar essa criança sim. Até por conta do manejo do creme dental, que a gente considera importante e fundamental o uso do flúor, porém a gente considera ele como um medicamento, então quem deve colocar na escova é o pai e a mãe. E a quantidade certa, que é importante. Exatamente, a quantidade adequada de acordo com a idade. Você sabe que essa história do flúor é uma polêmica. É muito polêmica, É polêmica. Especialmente dentro da odontopediatria, até que não tanto, né? Mas fora da Há um certo odontopediatria, na odontopediatria a gente nota um consenso maior do que fora, mas realmente é algo bem desafiador para conversar, rende um programa inteiro. Tia Pri, e para quem está em casa, para a mamãe, para o papai que está em casa, deixe uma mensagem para gente. Então, eu quero convidar vocês, papais e mamães, para inspecionarem mais a boca dos seus filhos, para observar mais o dente de leite, para cuidar deles com muito carinho, porque eles são guias dos permanentes, porque o sorriso e a boca, ela é a porta de entrada da saúde da criança. Então, é muito importante que vocês façam essa inspeção, que vocês cuidem, que vocês levem rotineiramente ao odontopediatra, para que a criança ela cresça cuidando dos dentes e sem traumas, né? Que é o que a gente espera da próxima geração, que a gente espera uma geração sem cárie em breve. Até porque quando as crianças não têm, não tem dente estragado, não tem maiores traumas, ela sempre vai ser colaboradora, né? O ambiente odontológico, tratamento dentário é uma fobia de uma maneira geral, é um dos maiores medos do mundo. Mas desde que tenha um belo de um trabalho com um pediatra, ela pode sim tornar aquilo algo extremamente lúdico e que jamais vai conferir trauma algum na vida da criança e depois que virar jovem, adulto, etc. Né? Tudo começa ali. E só mais um recado, se não for feito legal nessa fase pediatra, vocês podem ter certeza que quanto mais a gente vai estudando boca, mais a gente percebe a importância dela a nível sistêmica e o quanto que é importante, é fundamental começar bem.
Porque boa parte de doenças sistêmicas, elas surgem a partir de uma deficiência lá na idade mais tenra, na infância. Exato. Ok? Muito obrigado, tia Pri. Que delícia. Foi eu rápido, adoro, né? eu adoro Rápido. quando chega dentista aqui, porque na grande maioria, aqui nós somos minorias, né, e eu adoro me sentir em casa. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço vocês pelo convite, foi um prazer estar aqui e estarei sempre à disposição. Ai, muito obrigada, viu, tia Pri? É isso aí, eu. gente. Que programão, hein, meus amigos? Que programão! Boa tarde, tudo bem? Eu sou André Nunes e tô aqui para te fazer um convite. No próximo programa Papo Saudável, a gente começa um novo quadro, o Atualiza E. Esse quadro nada mais é que uma atualização, um debate sobre os principais assuntos acontecidos nos últimos dias e que vem movimentando as redes sociais. O Atualiza E vem com essa energia, com essa vibe. Vai ser a sua rede social do programa Papo Saudável. Vídeos rápidos, objetivos, tratando dos principais assuntos, tratando de moda para descomplicar todo esse misticismo que se cria em determinados assuntos, em determinados aspectos, principalmente sobre moda. Então, se você tem, inclusive, algo que você não entende e que queria descomplicar, manda pra gente, vem pro Atualiza E, que nós vamos fazer dessa sua dúvida um assunto, uma atualização. Então, é sobre isso, tá tudo bem e vamos juntos. Fica aqui o meu convite para o próximo programa Papo Saudável, você se juntar à nossa rede social, o Atualiza E. Vamos subir essa hashtag, vamos bombar, Papo Saudável, Atualiza E, André Nunes, muito obrigado pela oportunidade, peço licença já para entrar na sua casa, todo domingo, com programas inéditos, no Instagram, no YouTube, então nos acompanhe, nos prestigie, porque tudo que a gente faz é com muito carinho. E hoje eu tenho a honra, o prazer de estrear finalizando o programa Papo Saudável. Gostaria de agradecer a sua audiência, o seu carinho, a sua atenção. Fica com a gente, é por você, é pra você e até o próximo Papo Saudável. Um beijo no coração, boa semana.